Muito bem. Então, vamos só retomar. Então, sejamos bem-vindos e vamos começar hoje o nosso capítulo 1. O nosso capítulo 1 fala sobre Deus. O capítulo 1 fala sobre Deus, mas é claro que teremos no subitem 1, Deus e o infinito, depois provas da existência de Deus, depois atributos da divindade e, por último, panteísmo. Vejamos, então, o primeiro subitem que fala sobre Deus e o infinito. Questão número 1, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Vamos parar um pouquinho nessa questão 1. Deus é a inteligência suprema. Daí depreendemos que, por ser suprema, não é a única, não é? Existem outras e todas as outras inteligências se mantêm subordinadas a essa inteligência suprema. E vejamos que ele é, essa inteligência suprema, na verdade essa inteligência suprema, ela é a causa primeira de todas as coisas. Dizendo isso, os espíritos colocam Deus como criador. Porque se ele é a causa primeira, dele advém todo o resto. Ele é a causa primeira de tudo. Então, por que existe tudo? Existe uma causa, não existe? A causa primeira é Deus. Vamos imaginar. Esta caneta, ela existe. Qual é a causa dessa caneta? Teremos várias. Até ela chegar a ser caneta, muitos elementos foram necessários. Muitos processos de causalidades ocorreram para dar esta caneta aqui. Mas se nós remontarmos uma, lá, a causa primeira desta caneta é Deus. A causa primeira deste mouse é Deus. Então, a causa primeira de todas as coisas é Deus. Sendo assim, tudo remonta a Deus. Ele é a referência primeira de tudo. Sem ele, o que há? Se tirarmos Deus da equação, o que sobra? Thelma, o que sobra se a gente tirar Deus da equação? Nada, só que o Nada, exatamente. nada também remonta. Exatamente. Se a gente tira Deus da equação, não sobra nada. Nada. Não existiria nada. Sem Criador, não há criação. Então, ele é a causa de haver tudo. Então, já demos uma situada boa sobre a sua importância e não é senão por isso que nós vamos encontrar no Espiritismo como primeiro princípio básico do Espiritismo a existência de Deus. Esse é o primeiro, a existência de Deus. Ok, gente? Questões sobre a primeira pergunta? Tranquilo? Nenhuma questão? Às vezes a gente pode pensar isso, assim, mas não vou falar isso, né? Eu não vou perguntar isso, Não existem questões, quando nós estamos estudando, não existem questões bobas ou questões pequenas ou questões de pouca importância. Se passou pela nossa cabeça, se em algum ponto
a gente pensa assim, mas isso vai ser respondido lá na frente. Eu imagino. Se eu não sei, se eu só imagino, vai ver que eles vão falar. Então é válido. Se eu sei que. Não, eu sei que tem uma pergunta ainda no capítulo 1 que fala sobre isso. Ok, então vamos esperar a pergunta. Mas se eu não sei, é justo que a gente traga o assunto, né? Tá bem? Só para vocês ficarem à vontade. Isso é importante, ficar à vontade. Tudo bem? Questão 1, nada. Vamos a 2? Então ele perguntou o que é Deus. E aí, muitos falam. Vamos voltar para 1. A pergunta não é quem é Deus, é que é Deus. Deus não é a criatura. E daí a gente entender por que Deus foi colocado à imagem e semelhança do homem. Porque é dito que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Aí pensou-se, né? Bom, eu me olho no espelho. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, então Deus parece comigo. Então, essa visão antropomórfica de Deus. Deus à imagem do homem. Mas acontece que quando os espíritos nos dizem que Deus é a inteligência suprema, eles vão dizer exatamente em que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é o quê? O que ele começa dizendo? Inteligência. Deus é inteligência. Então, como inteligência, ele cria a sua imagem e semelhança outras inteligências. Então, quando olhamos para o espelho, olha que interessante, nós ainda não vemos em nós uma inteligência que brilha. Nós não vemos em nós o espírito que somos. Nós vemos em nós a forma. Nós não enxergamos a essência, até porque estamos vendo com os olhos físicos que levam informações ao nosso cérebro físico, da nossa forma física. Então, é a nossa expressão que é percebida. O nosso espírito se expressa através da matéria, mas não é matéria. A matéria é uma forma de expressão. Mas nós confundimos, e mesmo sabendo, e mesmo espíritas, essa confusão ainda é natural. A gente confunde, a gente olha e diz assim, olha eu ali. Claro, a gente não vai, olha a expressão do meu eu. Filosófico profundo, muito belo, poético, mas dificultaria por demais a nossa participação dinâmica no mundo de hoje, não é mesmo? As pessoas iam se afastar, essa pessoa é maluca, imagina a expressão, né? Vai lá para a escola de filosofia, falar com os filósofos, né? Bom, vamos imaginar, nós somos inteligências, todos nós concordamos que nos expressamos através de corpos físicos? Estamos todos de acordo? Como inteligência, eu sou uma inteligência, vocês vão me perguntar o que sou eu ou o que sou eu? Essa é uma pergunta provocativa, tá? Eu não vi em lugar nenhum, mas é algo que me incomoda. Esse que, ele tem uma função, mas às vezes a gente separa Deus da gente. Porque Deus é o quê? E nós somos quem? Não é engraçado? Porque se ele é inteligência, é o quê? Se eu, como inteligência, que sou? Não é? Não sou quem? Eu sou que também, não é? Até porque somos semelhantes, né? Sim, nós somos a semelhança dele. Exatamente. Né? Se eu perguntar, Thelma, o que é você? Você vai dizer, eu sou uma comissária de bordo aposentada. Não, Thelma, não é isso que eu estou falando. Mas não, você quer dizer quem eu sou. Porque está assim, uma ideia de pessoa, você impessoaliza meio que, né? Que é coisa, né? Que é mesa, que é cadeira. Quem é pessoa. A gente aprende isso, né? No português, não é? O que e o quem. Quando você trata de pessoa é quem, quando você trata coisa é que, né? E se Jesus nos trouxe Deus como Pai, esse que me incomoda nesse sentido, entende?
peraí, se Deus é que eu sou. Se eu sou quem? Quem é Deus? Porque Deus não pode ser quem? Né? Por que fica uma coisa assim, quase uma heresia, né? Você fala, quem é Deus? Não. Porque tem essas coisas, né? No Espiritismo tem isso, né? É que é Deus. Ok, eu sei, está lá na pergunta, né? Existe todo um propósito. Mas Deus é Pai. Jesus em nenhum momento tratou Deus como essa questão fica uma coisa assim quase cibernética, né? Deus é a, a matriz, né? Que produz. E Jesus ele elimina isso, né? Ele limpa isso e constrói em nós uma relação afetiva com o Criador. Quando Deus é colocado como nosso Pai, como não, de cara, já rolar uma afetividade com Deus? Né? Porque eu sou filha. E aí é pai e filho, é uma relação íntima, profunda, do mais amplo aspecto do amor. Próxima, né? A relação Muito, próxima. não é? Então, quer dizer, esse que me parece uma coisa muito formal, muito. Né? E Jesus fala assim: que formal que nada. Deus é Pai, Deus está em nós, é íntimo, é da nossa intimidade, é da mais profunda afetividade, é um amor infinito. Então a gente vai entender que este que tem até a função de tirar a ideia daquela visão antropomórfica de Deus. Deus não é um ser como os deuses do Olimpo. Não vamos esquecer que na nossa mitologia os deuses tinham forma humana. Deus, com certeza, não tem forma humana. Quando Jesus fala que ele e o Pai são um, que ele faz a vontade do Pai, que o alimento dele é fazer a vontade de Deus, ele em nenhum momento ele traz ele não diz que ele, vamos dizer assim, o Pai falou comigo, certo? Essa frase, o Pai falou comigo, não ouvimos Jesus falar que o Pai falou com ele. Ele fala com Deus. Quando Deus fala, e nós temos várias ocasiões em que nós ouvimos narrado na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, a voz de Deus. Quando Jesus é batizado, por exemplo, por João, e desce o Espírito Santo como uma pomba sobre Jesus, ouve-se uma voz que diz o quê? Este é o meu filho, bem amado, muito amado, ouviu, né? Uma coisa assim. Essa voz é de Deus? Essa voz é de Deus? Jô? Essa voz é de Deus? Eu acredito que não. Não, não. Deus não tem voz. Agora, Cris, essa questão aí do que e do quem, assim, eu penso que nós somos assim uma inteligência limitada, né? E Deus é uma inteligência infinita, né? Suprema é bem o que isso quer dizer. Você sabe o tamanho do universo? Ele criou o universo. Ele está acima do universo. O universo é uma criação de Deus. Ninguém, nunca, nenhuma criatura vai fazer cócega no poder de criação de Deus. Né? Então, qual foi a minha pergunta? A voz de Deus. Quem falou Exatamente. a voz de Deus? Muito Quem bem. falou na A hora do Jo, a batismo? Jo falou que acredita que não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Deus não tem voz. Deus não é uma pessoa. Deus não tem voz. Mas ele tem espíritos já uníssonos a ele, não é? Como o próprio Jesus. Espíritos que estão ali, vamos dizer,
representando os níveis de harmonização necessárias para a manutenção dos mundos. É nesse ponto que nos tornamos co-criadores, os auxiliares de Deus na criação. Porque imaginemos, você constrói um prédio. Quem cuida? O construtor? É o construtor que vai ficar administrando o prédio? O que vocês acham? Existe uma administração para o prédio, né? O construtor constrói o prédio. Aí tem a administração que administra. A administração vai ter o setor de limpeza, o setor de contabilidade, não é isso? Para manter o prédio o quê? Bem, essa é a nossa função. Vamos imaginar, porque cria-se e não se cuida. Cria-se lá o prédio, constrói-se o prédio, deixa-se o prédio lá. O que vai acontecer com o prédio? Então, fica abandonado, né? E aí ele se decompõe, se acaba, né? Deteriora. Se deteriora. A lei de destruição, isso vai entrar na lei de destruição. A destruição, ela é aos nossos olhos. Ele se deteriora para o nosso uso. Mas, na verdade, aquela matéria está só se transformando. Não é? Então, quando os espíritos vêm cuidar de um mundo, é para que este mundo sirva para quê? Como no prédio. Para quê, Thelma? Para evoluir. Para que os seus habitantes tenham condições de nele habitar e evoluir. Não é isso? Porque se você cria um mundo, deixa ele lá sem ninguém, pode ter maremoto, tufão, furacão, vulcão. Nada disso é destruição. Tudo isso são movimentos de transformação. Nada está se deteriorando. Tudo está se transformando. Nós vemos a destruição na medida em que isso atrapalha o nosso bem-estar. Então, quando um mundo recebe espíritos que precisam nele habitar e precisam de condições, vamos imaginar que fosse uma casa grande, com uma família grande, todo mundo já adulto, em que todo mundo ajuda a manter a casa. Pode acontecer, não pode? Pode, é difícil, mas pode acontecer, né? Mas vamos imaginar que seja uma escola primária. Então, nós vamos ter o quê? Vamos ter os professores, mas não vamos poder contar com as crianças de 5, 6, 7, 8 anos para manter a escola, vamos? Não vamos poder. Vamos ter que criar condições para que essas crianças tenham uma boa escola para desenvolver suas atividades. Então, vamos ter um grupo de professores, administradores, todo esse staff muito bem preparado para que essas crianças tenham uma boa condição, uma boa educação e um bom ambiente escolar. Este é um mundo como o planeta Terra. E nós somos as crianças. Né? Já diria que é uma escola assim, secundária. Estou sendo positiva. Né? Escola assim, final, né? Final lá para o 6º, 7º, 8º, 9º ano e mais os 3 anos depois. Né? Já tem gente, já está no secundário. Não muitos, mas já abriram algumas, né, turmas. E os amigos espirituais em várias instâncias cuidando da manutenção. À medida em que nós vamos cuidando da manutenção no mundo espiritual, né? E aqui nos preparando lá para que a gente reencarne e possa também já começar, né? Já que já estamos adiantados um pouquinho, né? Podemos ajudar a cuidar um pouco do planeta, a cuidar um pouco dos outros companheirinhos mais novos, mais imaturos. Então, esses mais elevados dentro do planeta
é que são aqueles que estão cuidando mais diretamente. Nós temos espíritos muito elevados que cuidam, por exemplo, das condições climáticas do planeta, de uma tempestade, né? Então, tudo isso é muito bem organizado. Interessante isso, né? Que a gente pensa que a coisa simplesmente está acontecendo, né? Como, por exemplo, a gente acha que a nossa saúde se mantém, que as nossas células vão lá se multiplicando roboticamente. Nada no nosso organismo acontece roboticamente. Em várias instâncias da nossa consciência, nós administramos tudo o que acontece no nosso organismo a nível celular e a gente não se dá conta, né? Isso, nós criaturas, não é? Nós criaturas, a gente começa a perceber quando a criação é linda, é perfeita, de uma complexidade. Eu não sei se vocês já viram uma reportagem que fala sobre a matemática na natureza, sobre aquele dodecaedro, é isso? É uma forma geométrica que está na natureza toda. É uma coisa absurda. Como é que a nossa natureza é de uma harmonia, de uma perfeição matemática? É assim, emocionante, né? Porque a gente traduziria isso uma criação que não é uma criação, tipo assim, vou lá, vou criar, né? Deus é perfeito, Deus não consegue nem criar nada imperfeito. É interessante isso, né? O Deus acorda, como se acordasse, só que não, né? Lá no início está, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Vamos entrevistar Deus para saber como é que foi esse dia de descanso. Como assim descansou, né? Deus não. Aliás, Jesus fala sobre isso, né? Que o Pai trabalha, né? Trabalha continuamente, ele também, né? Ai, ai. Questão número 2. Deus é um tema que eu sou apaixonada. Eu costumava dizer que eu era tiete de Deus. Eu não tinha religião nenhuma. Eu só tinha uma certeza na minha vida. Deus. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. Certo? Infinito. Não tem começo nem fim. Infinito, a gente poderia dizer que tem início e não tem fim, não poderia? É. Não é isso? Tem um começo, não tem Poderia. fim. Esse caminho. Esse caminho é infinito. Começou aqui, mas não tem fim. Mas não é isso que eles respondem. Eles dizem que infinito não tem começo e não tem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Gente, isso é assim para refletir mais de um metro. Vamos lá. O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Bom, pensemos nós no próprio universo, né? Infinito. Ele é desconhecido para quem? O infinito. Para nós. Para nós. Não é isso? Os espíritos puros, que já têm um olhar que pode ver o quê? O infinito. O que é desconhecido para um espírito puro? Não. Penso eu. Aquilo que é desconhecido para ele, né? O que seria? É. Pois se ele diz que eu e o Pai somos um, veja bem, os espíritos puros jamais serão Deus, e jamais terão as condições de Deus para criar um universo. Por quê? Até porque quem cria, na verdade, o espírito puro, ele pode criar o universo. Mas ele não cria o quê? Porque Deus não cria o universo. Ele cria princípio material. Ele cria matéria-prima e constrói os mundos.
O fluido universal? Exatamente. O fluido cósmico universal é a matéria-prima que constrói os mundos e os universos, os seres. A matéria dos seres, matéria. Inclusive o corpo espiritual, que é matéria. O que existe no universo? 3 elementos: Deus, espírito e Espírito matéria. e matéria. Só que não é espírito do ser humano, é o princípio Princípio inteligente. espiritual, ou princípio Inteligente. e o princípio material. É isso que Deus cria. Ele cria princípios. Princípios é o quê? Matéria-prima. A matéria-prima, Ô, Cris, ela... Oi, querida, fala. Cris, é Jô. Eu sei. Mas existe uma certa confusão que a gente vê, muitas vezes as pessoas confundirem Deus com o próprio universo, né? Chamar Deus do universo. Sim, por isso que é importante até mesmo os espíritas estudarem doutrina espírita. Porque me parece que aqui está claro, você não acha? Que Deus não é o universo? O que você acha? Eu acho que está bem claro que Deus não é o Eu acho que universo. sim. Você acha que está claro, Ju? Aqui Acho. dá a entender que Deus e o universo são a mesma coisa? O que a gente viu só até aqui. Não. Não. Então, se os espíritas estudarem o livro dos espíritos, estarão num bom caminho, você não acha? Acho. Eu acho também. Né? O que falta muitas vezes ao espírita é isso, e só isso. Estudo das obras básicas. Ninguém vai aprender espiritismo estudando André Luiz. Ninguém. Ali ele fala pontos sobre. Ninguém vai aprender espiritismo estudando Ivone Pereira. Nós podemos... Até porque, se você não estudar espiritismo, você vai ver as questões doutrinárias e nem vai poder dizer assim, isso aqui combina com o que Kardec disse na questão tal, ou não sei o quê. Você não vai fazer nenhuma ponte de nada. Então você vai levar, sem nenhum critério de discernimento, qualquer coisa, porque nós estamos falando aqui de boas referências, mas existem outras que não são boas. Mas se eu não estudo doutrina espírita, para mim é tudo gato misturado no mesmo balaio. Porque é só ele, o estudo da doutrina que vai nos permitir identificar, né? E conhecer a doutrina. Eu estudo doutrina espírita, mas eu estudando as obras de fulano e cicrano, porque Kardec é muito difícil. Olha só. Tudo errado. Bota dicionário do lado, gente, pelo amor de Deus, preguiça mental, 2020. Não tem condição. Né? Ou a gente quer se esclarecer. Vamos imaginar que nós desencarnemos hoje. Todos nós desencarnamos. O mundo espiritual não é para preguiçoso. Preguiçoso não está em bom lugar no mundo espiritual, tá? Vamos lembrar aquela senhora lá de Nosso Lar. Vamos trazer um caso de Nosso Lar. Aquela senhora que queria ajudar os 2 filhos, lembram disso? Estava lá do lado de André Luiz, naquela entrevista. Aí está lá o espírito falando para ela, lá o mentor. Por que a senhora não vai ajudar as crianças, lá a ala infantil? Ou por que a senhora não vai ajudar lá os doentes? Eu não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, isso me incomoda, isso eu não aguento, isso é demais para mim. Mas queria ajuda para os filhos. Então, se ela não se dispõe a ajudar, como é que ela quer receber ajuda? Quer dizer, ter condições para isso. Ela não tem condições. Então, quer dizer, é isso que a gente fica. A gente fica. E é uma situação muito perigosa, porque isso é um padrão mental em que eu justifico a minha inoperância. Essa minha justificação me parece muito justa, muito razoável, mas isso não vai liberar minha consciência quando eu voltar. Porque quando eu der de cara com o amigo espiritual do lado de lá e ele me perguntar o que aconteceu que você não se aplicou como deveria, eu vou ficar com aquela cara de... Não vai sair. Toda resposta que me vier na cabeça vai ser assim, eu vou estar dizendo aqui
que eu fui preguiçoso. Não, eu vou estar dizendo aqui que eu fui imprevidente, eu vou estar dizendo aqui que eu fui invigilante. E a gente não precisa mais passar por isso. Né? Agora, dá trabalho, sim. Por isso que a gente faz um grupo de estudo. No grupo de estudo é menos difícil. É desafiador? É desafiador. Sempre é. Né? Eu gosto muito de fazer os estudos, principalmente porque eu não tenho disciplina para estudar sozinha. Eu sou extremamente indisciplinada, mas sou esforçada. É o que eu sempre disse, de boa eu não tenho nada, mas esforçadinha eu ainda posso levar essa perda de esforçadinha. Porque é isso, a gente busca meios, né? Ah, isso assim, ai, mas olha, é tão bom isso. Isso é bom para mim, eu adoro, aprendo a beça, não abro mão. Então, era uma coisa que eu estava sentindo muita falta, porque estar junto estimula, né? Estimula. A gente me dá um sono danado ficar sozinha. Né? Então, mas está aqui o anjo da guarda. Olha, eu não percebo, não escuto, não vejo. Ah, mas ele vai aparecer. Não precisa, eu não quero ver, não precisa esse esforço. Eu faço um grupo de. Vamos reunir os encarnados, que é bem melhor. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. O que o desconhecido costuma dar para a gente? Medo. Desconhecido dá medo, não é? O que vai ser do mundo depois da pandemia? Será que vai voltar? Não vai voltar. Esse desconhecido, o futuro é o desconhecido. O meu futuro é o desconhecido. O que vai acontecer? O que vai acontecer com os meus filhos? O que vai acontecer? Aquela pessoa ficou doente, o que vai acontecer? O futuro é sempre um desconhecido. O desconhecido pode nos gerar ansiedade, não pode? Eu não sei o que vai acontecer, eu fico assim. E por que eu fico ansioso diante do desconhecido? Porque eu estou com medo que ele seja ruim. Se ele for ruim, eu fico com medo, meu coração acelera. Ai, não vai dar certo. Ai, não sei. Tudo que é desconhecido é infinito. Também não deixa de ser uma realidade com relação ao futuro. O que vai acontecer? Uma infinidade de possibilidades, não é? Vamos parar para pensar, não é? O que pode acontecer? Pode cair um meteoro na planeta Terra, aí todo mundo pensou que o mundo ia acabar com o vírus, vai acabar com o meteoro, ia ser engraçado, né? Não ia ser engraçado. Teoricamente só. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Uma infinidade de possibilidades diante do futuro. O futuro é uma boa representação desse infinito, já que nós somos astronautas, não é? E não vamos singrar o espaço através dos planetas e sistemas solares. Ficamos aqui com esse futuro que já nos causa bastante sentimento de medo pelo desconhecido, né? Mas por que a gente enfrenta esse medo e esse desconhecido? Ele é desconhecido. O futuro é desconhecido, o universo é desconhecido, porque é infinito, né? A gente não sabe. Mas foi criado por quem? Foi criado por Deus, esse universo infinito. E quem me botou nessa encarnação mesmo? A causa primeira? Foi elezinho também, foi Deus. É a causa primeira da minha encarnação. Ele não é a causa primeira de todas as coisas? Não só da criação, mas das coisas mesmo. Então, se nós reencarnamos, quando reencarnamos, no meio que reencarnamos, nas condições que reencarnamos, foi porque assim Deus permitiu. E aí vamos de novo. Temos essa definição de Deus, mas junto com ela sempre estará em cima da terceira revelação. Essa é a terceira revelação, não é? A terceira revelação nos revela Deus como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.
Mas ela se apoia em cima de qual revelação? Terceira. A terceira se apoia em cima da segunda. Na segunda revelação, nós temos que Deus é Pai. Deus é Pai, Deus é amor. Jesus falou isso. Deus é Pai, Deus também é amor. Sendo assim, se essa inteligência suprema, causa de todas as coisas, nosso Criador, e por ser Criador, Jesus o compara a um Pai, que é todo amor, e ainda nem chegamos aos seus atributos, então, de que devemos ter medo? Nada. Né, Ana Vanessa? Nada. Vocês sabem Aí que entra a fé, né, Cris? Exato. Mas o Espiritismo Eu fala posso da ter fé fé conhecendo, né? raciocinada. Eu tenho que me lembrar, porque às vezes eu fico com medo. Eu tenho que parar e me lembrar, peraí, eu tô com medo. Eu tenho que resgatar o meu conhecimento. Peraí, eu tô morrendo de medo, mas eu tô vivendo essa situação foi porque Deus permitiu, e Deus me ama, Ele quer o melhor para mim, eu estou preparado para enfrentar, e tudo isto vai acabar bem. Ai, mas pode ser que morra. Aí eu vejo a lei de destruição. Eu vejo que aquilo me será destruído, será destituído da minha vida. Pode ser que. E eu me vejo lesada. Eu sinto que o meu bem-estar vai ser tirado de mim. Mas onde eu vejo uma destruição que aniquila, a lei de Deus fala de uma destruição que transmuta. E me diz, a morte não existe, o que existe simplesmente é, parafraseando a novela, a viagem. Não é? Uma transmutação, só uma mudança de lugar. Então, nós interpretamos situações que vivemos de forma negativa. E aí entra de novo o nosso conhecimento sobre Deus, para nós voltarmos a ficarmos construindo essa fé. Essa fé tem que ser construída, e ela vai ser construída com o tempo, com as experiências. Eu vou me fortalecendo com ela. Vocês conhecem a música Quanta Luz, não conhecem? Adoro. Ela é da Senira Pinto, concordam? Conhecem Senira Pinto? E é interessante porque há uns 2 dias atrás me veio à mente, aleatoriamente, uma música que nós cantávamos numa reunião que fazíamos lá no Leôncio, foi feita durante um tempo, que era uma reunião de prece dos trabalhadores. Os trabalhadores se reuniam aos domingos, se eu não me engano, no fim da tarde, acho que era uma vez por mês, para preces. Nessa reunião nós cantávamos também várias músicas. Nessa reunião, e só nessa eu ouvi esta música. E eu gostava muito dela. E aí eu fui pesquisá-la porque eu descobri que eu não tinha letra no meu inário. Ela é pequenininha, menor ainda que Quanta Luz. E eu descobri que é da Senira Pinto. Eu não sabia. Fiquei sabendo de ontem. Como assim? A que fez Quanta Luz fez também essa música. E ela fala... Deixa eu botar aqui. Inclusive, por acaso, eu nem imaginei que a gente... Por acaso, eu deixei ela aqui aberta, porque eu ia imprimir a letra. Espera aí. Ela tem... A Ti, Senhor, é o nome dela. Deixa eu ver se eu consigo. Ela diz... Eu queria botar aqui para vocês ouvirem. Se eu consigo. Porque eu achei um discozinho das músicas de Senira Pinto. Vocês acreditam? Antigo aqui na internet.
Peraí. Vocês se importam de eu botar? Eu nem perguntei. Não, claro que não. Vocês estão ouvindo? Sim. Ah, não, eu botei quanta luz. Peraí. Ai. Não é quanta luz. É a ti, Senhor. Não, não é. Ai. Cada ceninha é quanta luz, minha filha. Ai, Jesus. Eu acho que Você achou, minha querida? Gente do céu, eles não querem. Ah, deixa eu tentar passar para frente, peraí. Não? Gente, vai me quedar em. Você consegue passar? Thelma, você consegue passar? Não, mas é a ti, Senhor. Você está pegando essa? Isso. Bota o microfone. Não dá para botar o microfone perto. Bota o seu microfone perto do áudio. Isso. E ela diz isso, levo comigo a paz e o amor, pois me entreguei a ti, Senhor. Levo alegria para onde eu for, pois me entreguei a ti, Senhor. Thelma, dá uma desligação um pouquinho. Esse é o ritmo espírita, tá, gente? Ritmo espírita é, assim, complicado. Eu gosto muito do ritmo da igreja protestante, né? Porque é o ritmo de louvor, né? Então, se a gente fica mais animado, né? A gente pode cantar: levo comigo a paz e o amor, pois me entreguei a ti, Senhor. Levo alegria para onde eu for, pois me entreguei a ti, Senhor. Que posso eu temer? Quem pode a mim se opor? Se entreguei minha vida a ti, Senhor. Que posso eu temer? Quem pode a mim se opor? Se entreguei minha vida a ti, Senhor. é muito lindo, né? Não é? Me dá assim, eu canto isso, eu fico assim, 2, eu fico 3, sabe? Sim. Me dá uma força isso. Quer dizer, quem pode a mim se opor? Quem posso eu temer? Que posso eu temer? Quem pode a mim se opor? Se entreguei minha vida a ti, Senhor. Isso é tudo, né, gente? Isso é assim para levantar a gente de qualquer estado mais complicado. Não tem como a gente. Porque se Deus. A gente conhece Deus. Se ele não faz diferença. Eu fico emocionada. O Pai de Deus é isso, é um problema.
Então, Deus faz toda a diferença. Ai, ai. E depois, deixa eu só lembrar uma coisa. Ontem eu fui ver o jornal, que eu não vejo mais, mas ontem até meu marido falou, aconteceu uma coisa, aquela história, claro que vocês devem ter visto, da criança que estava pendurada no terceiro andar, e eu fui ver essa... uma criança, a mãe desceu do prédio, desceu para jogar o lixo fora, e a criança ficou na varanda. E justamente num pedacinho de baixo, era uma grade, não tinha a tela. A criança se dependurou ali. E essa mãe estava lá embaixo, e botando o lixo fora, e quando ela olhou, viu a filha pendurada. Então, ela começou a gritar, a chamar, a pedir socorro. E apareceu um senhor, estendeu as mãos e segurou a criança, lá do terceiro andar. E depois ele foi entrevistado, ele falou que ele estava na cozinha fazendo alguma coisa e não sabia o que estava acontecendo, não ouviu ninguém chamar, e ele sentiu, não sabe, ele foi levado até ali à frente do prédio e não sabia o que estava acontecendo, mas quando ele olhou a mãe, ele só deu tempo dele chegar e suspender as mãos. E essas mãos ampararam a criança e a criança se salvou. Então, eu fiquei tão emocionada, nós ficamos aqui, foi uma coisa tão assim, aí sim, é a existência de Deus, porque o homem não ouviu, não sabia de nada, não conhecia, ele estava no primeiro andar, era bem no térreo, e essa criança estava pendurada, olha, foi só ele chegar, ele chegou, a criança caiu nas E mãos porque dele. não era o momento dela, né? Pois é, mas aí você vê, eu pensei assim, meu Deus, se esse homem foi avisado. Ele Não poderia é? Eu ia ter perguntar cedido. isso a você. Mas eles sabem direitinho quem acionar para certos momentos. Eles vão na certa, eles vão em mentes que cedem, entendeu? Mentes que obedecem. Ali tem que obedecer, não é nem né? É uma questão de obediência mental. Então, alguém que chegou muito forte ali, e, né, espírito superior, quando chega, a gente nem sabe por que está obedecendo, sabe como é que é? Você, quando fez, você já fez. Eles sabem direitinho o que fazer, são danadinhos. E ele disse que ele só pensou assim, Jesus, me dá força. E aí ele amparou. Isso foi muito emocionante. Foi bem Jesus que botou ele lá, né? Quer dizer, não de forma direta, mas eles não deixam... Você vê quantas vezes mães, pessoas em acidentes de carro levantam automóveis, né? Para tirar os filhos. Porque as pessoas não estão sozinhas ali, né? Então é muito... Fé, como a Thelma falou, né? Aquela questão da fé, que a gente vai construindo. É tijolinho, porque ainda estamos longe do grão de mostarda. Muito longe do grão de mostarda. Mas estamos caminhando, né? Mais alguma coisa? Jô, tudo bem, Jô? Tudo bem. Ana? Oi. Ana Vanessa. Tudo bem. São duas Anas, uma Vanessa. Ok. Mônica, tudo bem? Aí, Silvana, tudo bem? Então tá bom. Thelminha também, né? Tudo bem. Temos a Daniela. A Daniela está só também digitando. Daniela, se surgiu alguma questão... eu acho que... Eu mandei mensagem. Aqui está tudo muito lento, muito ruim, até para digitar. Tá ok, Dani. Olha, um beijo enorme para você, viu, meu amor? Boa tarde. Para vocês também, estou morrendo de saudade. Aqui está tudo muito lento. A internet não é boa, mas eu queria dizer que o símbolo matemático do infinito é contínuo, ou seja, não tem começo nem fim. Muito legal, muito legal. É verdade mesmo. O símbolo matemático... Olha a matemática de novo, né? A matemática, ela traduz, não é? A criação de uma forma muito bacana. Então, o símbolo matemático do infinito é aquele 8 deitadinho, né? Que faz muito legal. É isso mesmo. Bacana. Obrigada, Dani. Ok. Vou continuar aqui. Muito bem. Podemos ir para 3? Podemos. Sim, podemos.
Não, é 17h55, gente. Acho que não vai rolar, né? A gente pode até ler e deixar para comentar na próxima. Poder se ir, dizer Deus é infinito. Olha essa questão. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições. Quer dizer, ele não é infinito no substantivo, né? No sentido de ser o infinito, mas sim ser infinito como propriedade, como qualidade, como adjetivo. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa. É isso, né? É pegar o adjetivo e pensar que é o substantivo. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não é conhecida. Até que essa ficou tranquila, não ficou? O que vocês acharam dessa pergunta e dessa resposta? Tudo bem? Acho que tá tudo bem, porque a gente já trabalhou bem essa questão do infinito, né? Então, Deus, ele tem propriedades infinitas, mas não é o infinito. O infinito é uma abstração. E aí terminamos o primeiro subitem. Semana que vem entraremos nas provas da existência de Deus. Certo? Então, alguma questão sobre aqui, até aqui? Não? Sim? Eu vou dar uma parada aqui na gravação, então, tem